Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Elias Santana, aqui da Igreja Sede, e é uma alegria estarmos juntos para compartilharmos com os irmãos mais uma porção da Palavra do Senhor. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço também a nossa pastora presidente, pastora Luíde, pela confiança, pastor Gideon Júnior, que nos concede essa oportunidade de estarmos juntos com os irmãos nesse momento tão importante em que estamos estudando a palavra do Senhor e juntos crescendo no conhecimento dessa palavra. Agradeço a Deus pela sua vida, você que está aí ouvindo esses vídeos, acompanhando os estudos da palavra do Senhor juntamente conosco. Então, irmãos, dando continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, hoje nós vamos ver no capítulo 3, a partir do versículo 14 até o versículo de número 22, a carta à igreja em Laodiceia. Esta é a última das cartas enviadas pelo apóstolo João às igrejas da Ásia. Antes, porém, irmãos, é importante salientar que a cidade de Laodiceia era uma cidade riquíssima, uma cidade conhecida por suas riquezas. Era um importante centro comercial e bancário daquela região. Para se ter uma ideia, essa cidade fora destruída por um terremoto e fora reconstruída pelos seus próprios cidadãos, com seus próprios recursos, sem depender de auxílio de Roma para essa reconstrução. Era uma cidade que produzia um colírio especial e que fazia com que ela se tornasse um centro de tratamento oftalmológico muito importante para o mundo da sua época. Era também uma grande produtora de tecido. Naquela região se fabricava um tecido de lã finíssimo, muito caro, muito especial. A cidade de Laodiceia estava localizada entre outras duas grandes cidades e muito importantes também naquela região, a cidade de Hierápolis e a cidade de Colossos. A cidade de Hierápolis era conhecida por suas águas termais, por suas águas quentes, naturalmente aquecidas, como a nossa Caldas Novas aqui. Era uma cidade onde as pessoas iam visitar com muita frequência. Vários turistas de vários lugares vinham a Hierápolis para tomarem banho, para banharem em suas águas termais, porque eles acreditavam que aquelas águas eram terapêuticas e poderiam curá-los de qualquer enfermidade que eles tivessem. Do outro lado estava Colossos, uma cidade importantíssima também, belíssima, com suas fontes de águas frias, onde também as pessoas visitavam buscando ali, naquelas águas, um fim terapêutico. A cidade de Laodiceia, porém, não possuía água potável. A água que vinha para servir os habitantes em Laodiceia era trazida através de aquedutos da cidade de Hierápolis e da cidade de Colossos, de modo que, quando as águas quentes de Hierápolis se encontravam com as águas frias de Colossos, elas chegavam mornas às torneiras em Laodiceia. O Senhor Jesus, ele se apresenta a essa cidade como a testemunha fiel e verdadeira, o Amém, o soberano da criação de Deus. O Amém, aquele que tem a palavra final, aquele em que tudo se encerra, a verdade absoluta, aquele que não somente é a verdade, mas que também fala a verdade, pois ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele dirá a verdade sobre a real situação espiritual daquela igreja, que estava cega para as próprias necessidades e não queria enxergar essa verdade. Acerca deles, ele diz: eu conheço as tuas obras. Eu sei exatamente o contexto social, econômico, político, financeiro no qual vocês estão inseridos, bem como as consequências da influência desse contexto em sua vida espiritual. E conosco não é diferente. Deus nos conhece, Deus sabe exatamente o contexto social, político, econômico, financeiro, no qual eu e você estamos inseridos e quais as consequências que isso tem trazido para a minha vida e para a sua vida espiritual, como isso tem influenciado minha vida e a sua vida espiritualmente. A igreja em Laodiceia se tornara uma igreja complacente, indiferente,
apática. Não eram crentes fervorosos espiritualmente, não nutriam uma paixão por conhecer a Deus e a sua palavra, não havia fervor em suas orações, seus corações não mais ardiam quando ouviam a palavra do Senhor. Mas também não eram frios, a ponto de abandonarem a Deus, de rejeitarem o Senhor, de rejeitarem a palavra do Senhor. Estavam mornos. Tudo era feito de forma mecânica, artificial. Eles iam para a igreja por costume, por obrigação. Ouviam a palavra, mas isso não produzia mais nenhum efeito espiritual em suas vidas. Tinham vida espiritual suficiente para deixá-los confortáveis, mas não tinham vida espiritual suficiente para deixá-los fervorosos. Não podíamos dizer que eram santos, mas também não podíamos dizer que eram pecadores. E no versículo 17, ao aprofundar o diagnóstico acerca da situação espiritual desta igreja, Jesus revela a razão de tanta acomodação. Ele diz: ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. A igreja em Laodiceia era uma igreja rica, riquíssima, abastada. Era uma igreja que não passava por nenhuma necessidade material. Era uma igreja que não sofria nenhum tipo de perseguição. Lá não estavam aqueles que seguiam a doutrina de Balaão. Lá não estavam aqueles que apoiavam Jezabel e seus ensinos. Contudo, não se sentiam empolgados com o evangelho. O evangelho não era algo relevante para aqueles irmãos. O materialismo entorpeceu o sentimento daquela igreja. Os espinhos sufocaram a palavra de Deus no coração daqueles irmãos. Os cuidados com as coisas desta vida os afastavam de uma vida de comunhão íntima com o Senhor. A agitação da vida diária neutralizou os valores espirituais daquela igreja. Talvez ir à escola bíblica dominical num domingo de manhã fosse algo cansativo para aqueles irmãos. Eles trabalhavam a semana toda, investindo seu dinheiro, investindo sua riqueza, investindo em suas próprias vidas, e no domingo talvez fosse o dia em que eles fossem descansar de toda uma semana de trabalho. Talvez ir ao culto uma vez por semana era o suficiente, porque eles não necessitavam de mais nada. Eles já creram em Jesus, já haviam recebido Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. O que mais eles precisavam? Estavam ricos, não tinham necessidade, agora estavam preocupados em investir em suas próprias vidas. Ora, irmãos, viver confortavelmente não parece ser algo tão terrível assim. De fato, não achamos que seja algo perigoso. Talvez alguém pergunte: não posso satisfazer os meus desejos? O que há de errado em estar bem financeiramente? Absolutamente nada, desde que não sejas miserável, pobre, cego e nu e não percebas. Aquela igreja se tornara independente, autossuficiente, tão segura de si, tão orgulhosa, que era incapaz de enxergar o quanto estava longe de Deus, o quanto estava afastada da presença do Senhor, o quanto o reino de Deus havia se tornado, o quanto o reino de Deus havia deixado de ser prioridade em suas vidas. Estavam preocupados em ajuntar tesouro na terra, porém sem nenhum tesouro espiritual. Sem nenhuma visão espiritual, eram incapazes de enxergar que a vida espiritual medíocre que estavam levando os tornavam repugnantes diante do Senhor. Esta igreja não recebeu um só elogio do Senhor. Achavam que estavam glorificando a Deus, quando, na verdade, estavam envergonhando o seu nome com a sua nudez. Porém, o Senhor os amava, e a prova disso é que ele estava agora a corrigir e a discipliná-los. O Senhor é como um pai amoroso, aquele pai que olha para o seu filho e quando o vê fazendo algo errado, ele o repreende, ele o corrige para que ele melhore, para que ele volte atrás, para que ele deixe as coisas erradas e volte a fazer aquilo que é correto. Isso é amor, irmãos. O mais sublime e puro amor de Deus para com aqueles irmãos. O chamado de Deus é para o arrependimento,
para uma mudança de pensamento, para uma mudança de atitude. Ele diz: sejam, pois, diligentes e arrependam-se, ou seja, mude a forma de pensar, mude de acordo com o entendimento correto, para que vocês tenham uma vida diferente. Então o Senhor passa a mostrar a saída, a solução para esse momento de mornidão, de indiferença, de apatia dessa igreja. Ele começa então a mostrar como é possível mudar essa situação, que ainda há solução, que essa situação ainda pode ser mudada. E então no versículo de número 18 ele diz: portanto ofereço-te este conselho, adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que enriqueças, roupas brancas para que possa cobrir a vergonha da tua nudez, e compra o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Portanto, meus irmãos, podemos observar que a orientação do Senhor Jesus àquela igreja, para que eles pudessem se livrar dessa apatia, dessa mornidão espiritual em que estavam inseridos, era que eles fossem às compras, para que eles comprassem do Senhor. Eles que achavam que não tinham necessidade de mais nada. Agora Jesus olha para eles e diz: eu aconselho que de mim vocês comprem, vocês adquiram. Primeiro, o ouro puro, o ouro refinado pelo fogo. Isso nos faz relembrar o apóstolo Pedro em sua primeira epístola, no capítulo 1 e no versículo de número 7, quando ele diz que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Pedro diz que a nossa fé é algo precioso, muito mais precioso do que o ouro. E talvez era exatamente aquilo que aquela igreja precisava, ter uma fé firme, uma fé real no Senhor. Talvez a fé daqueles irmãos havia se tornado algo intangível, distante, fraco. Por isso já não oravam com o mesmo fervor, por isso já não se dedicavam mais à leitura da palavra com o mesmo fervor, por isso o relacionamento daquela igreja com Cristo era algo distante. Tanto é que Cristo estava do lado de fora. Ele diz: eu estou à porta e bato. A igreja em Laodiceia não vivia do que cria, mas vivia do que via, do que possuía, das suas próprias riquezas. Porém, a advertência de Deus para elas era: adquira de mim uma fé mais firme, busque em mim uma fé mais firme. Porque se vivermos pela fé, vamos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Vamos pensar nas coisas lá de cima. Talvez, meu amado irmão, seja exatamente isso que esteja acontecendo comigo e com você. Talvez a minha fé e a sua fé tenha se enfraquecido. Talvez o nosso envolvimento com as coisas desta vida tenham deixado a nossa fé cada vez mais fraca. E nós temos valorizado muito mais as coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. Não que seja errado você possuir seus bens e suas riquezas, desde que essas coisas não nos afastem de Deus e de sua presença. Talvez Deus neste momento nos chama a uma reflexão, para examinarmos a nossa vida e vermos se precisamos de fato adquirir do Senhor o ouro puro, provado pelo fogo. A segunda orientação de Cristo para aquela igreja é que eles adquiram do Senhor vestes brancas para cobrir a vergonha da sua nudez. Vestes brancas, irmãos, fala de justiça, de justificação, de aceitação do sacrifício vicário de Jesus Cristo. O apóstolo João, no capítulo 7 do livro do Apocalipse, lá no versículo 14, após ter uma visão de uma grande multidão vestida de vestes brancas e ser indagado acerca de quem seriam aquelas pessoas, a resposta que lhe fora dada é: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram, alvejaram, branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Vestes brancas fala de justiça, de atos de justiça, de uma vida pautada em uma fé que já foi fortalecida no sacrifício vicário de Jesus. Aquela igreja talvez tenha se esquecido de que um dia foram justificados pela fé, de que um dia eles aceitaram a Jesus Cristo como Senhor, tiveram as suas vestes alvejadas,
Talvez eles tenham se esquecido o valor da graça de Deus manifestada a eles. E agora eles são chamados a voltar a essa graça, a comprar vestes brancas, a viver à altura da fé que professam. Eles são chamados a produzir frutos dignos de arrependimento, viver de modo a revelar que realmente são salvos, são lavados, são remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Enfim, a última recomendação do Senhor Jesus para esta igreja é que eles adquirissem dele o colírio. O colírio para que pudessem ver perfeitamente, enxergar com clareza, para que pudessem ter a visão de quem realmente eles eram, do quanto estavam longe do Senhor e do quanto eles precisavam se aproximar de Deus. Eles precisavam ter os olhos abertos, ter os seus olhos espirituais abertos para que pudessem ver perfeitamente, ver com clareza. A palavra do Senhor, ela nos adverte que é o Espírito Santo quem nos guia em toda a verdade. Ele é quem nos ilumina, Ele é quem nos faz enxergar toda a verdade acerca de Deus. É Ele quem nos convence dos nossos pecados, Ele que nos convence da justiça, do juízo, e talvez tudo que aquela igreja precisava, e eu e você precisamos para sair desta vida de mornidão, é nos enchermos do Espírito, é deixar que o Espírito nos guie, que o Espírito nos ilumine, que o Espírito nos abra a visão espiritual, para que possamos ver com clareza. Por fim, Cristo encerra esta carta com um convite à comunhão. No versículo 20, ele diz: Eis que eu estou à porta e bato. Nós costumamos usar esse texto para falar às pessoas que ainda não conhecem a Deus, para falar aos pecadores, para que eles venham a Cristo, para que eles abram o coração, para que Cristo possa habitar em suas vidas e mudar as suas vidas. Mas essa palavra foi para os crentes em Laodiceia. Essa palavra é para mim e para você que já estamos na igreja e muitas vezes nos encontramos na situação dos irmãos em Laodiceia. O chamado de Cristo a mim e a você é este, é a comunhão. Ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Eu cearei com ele e ele comigo. Isso fala de comunhão, sentar à mesa, partir o pão, desfrutar da comunhão. Cristo quer ter comunhão comigo e com você. Cristo quer ter comunhão com minha vida e com a sua vida. Assim como ele queria ter comunhão com a igreja em Laodiceia. Assim como ele queria desfrutar e compartilhar da vida comum daqueles irmãos. Eles haviam deixado Cristo do lado de fora. Eles haviam deixado Cristo em segundo plano. Eles haviam deixado Cristo de lado. E agora Cristo bate a porta e diz: se você permitir, eu quero participar da sua vida. Eu quero desfrutar da comunhão com você, sentar à mesa, partir o pão e desfrutar de uma comunhão íntima e profunda com você. E quando abrimos o nosso coração para Cristo, quando permitimos que Ele entre e sente à mesa conosco, a sala de jantar se transforma na sala do trono. Veja o versículo 21. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Cristo nos quer perto dele. Ainda quando estiver reinando, Ele quer que nós nos assentemos com Ele no trono, quer que nós reinemos juntamente com Ele. É isso que Ele tem para nós, mas é para aqueles que abrem o coração e permitem que Cristo entre em suas vidas e transforme as suas vidas. Que tal neste momento eu e você fazermos uma reflexão acerca de nossa vida? Se de fato estamos vivendo como a igreja de Laodiceia, distantes, frios, mornos espiritualmente, indiferentes em relação a Cristo e a sua palavra, nos acostumamos tanto com o evangelho, com a igreja, e estamos tratando todas as coisas de Deus como se fossem coisas sem o menor valor. Talvez seja o momento de eu e você abrir o coração e deixar que Cristo entre, reine em nossa vida, tenha o primeiro lugar, tenha a primazia em nosso coração. Amém, meus irmãos? Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Que o Senhor vos abençoe rica e poderosamente. Amém. Amém. Você já conhece o nosso canal do YouTube?
Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e Sua Palavra.